emociono, né? Imagino vocês aí. Então, agradeço imensamente, né, a participação de vocês, né? Depois a gente volta no final e vou chamar, então, a nossa última apresentação da noite, né? Chamo, então, a professora Bianca Ruskowski, não sei se fiz a pronúncia correta, né? Nossa querida colega do campus Sapucaia do Sul, que vai apresentar, né, o seu projeto, que é sobre apoio e escuta para permanência e êxito nas APNPs, né? Um assunto, né, tão importante, né, para o teu campus aí também. Então, Bianca, passo a palavra a ti para que tu compartilhe conosco. Boa noite, então, a todas e todos. É uma satisfação participar desse evento. Eu, de fato, venho aqui apresentar uma parte, né, do nosso trabalho, assim como todos esses planejamentos, tudo que já foi relatado por todos os campi, de tudo que tem sendo feito. Eu venho trazer uma experiência que lá nós, no campus Sapucaia, a partir das reuniões de professores, olhando especificamente para o grupo e olhando especificamente para o técnico em administração, dada a situação e o contexto da pandemia, nós víamos a necessidade de atuar com um projeto específico em relação a esse grupo, né? Todos os cursos, de certa forma, tiveram esses olhares, e um pouco do que eu vou mostrar é qual é o nosso olhar em relação à educação de jovens e adultos. E aí, num primeiro momento, então, esse projeto, ele surgiu em maio, porque a gente está observando o cenário, via que precisava manter, de fato, esse contato com os estudantes. Nós precisávamos estar atentos para o que estava acontecendo em relação às suas situações de vida, em relação às suas preocupações, doenças, né? E a própria vinculação, isso que já foi tão falado nesse seminário, fiquei tão feliz de ouvir em todas as apresentações essa ideia da escuta sensível, da manutenção do vínculo com os nossos estudantes, né? Então, esse projeto também está fundamentado nisso, né? Nessa perspectiva que várias pesquisas e que a nossa experiência em sala de aula mostra que é tão importante da gente estar atento. Então, o que nós fizemos foi, de fato, aproveitar essa tecnologia e o WhatsApp, principalmente, para construir uma teia, né, para construir uma rede de comunicação com os nossos estudantes, com as nossas estudantes, e nos aproximarmos deles, tanto para motivar as ações que estavam sendo realizadas de forma eletiva, não obrigatória, que foram realizadas durante todo o semestre, quanto para informar sobre as questões vinculadas ao que estava acontecendo na assistência estudantil, as decisões do campus, a tudo que estava acontecendo, e também questões de vulnerabilidade social, informar sobre questões vinculadas à própria manutenção da sua segurança, né? A gente está falando aqui de jovens, de adultos, que, devido às suas condições, muitas vezes, em caso de vulnerabilidade social, foram os primeiros a estarem nas ruas ou a não saírem das ruas nesse momento de pandemia. Então, a gente também tinha essa preocupação de divulgar as informações corretas e atuar nesse sentido, né, nesse sentido educativo. E o que a gente fez também foi mantendo e começar a instrumentalizar, acostumar as turmas nesses encontros virtuais com essas webconferências que se fizeram a depender da turma, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Mas então nós atuamos a partir desses dois. A gente fez um contato individual com todos os estudantes, cada professor ficava, uma dupla de professores ficava responsável por uma turma, e a gente ia fazendo esse acompanhamento. Isso foi muito importante porque, de fato, a gente visualiza que muitos estudantes tiveram acesso às informações a partir dessa rede, os programas institucionais ocorrendo, mas a acessibilidade disso, a informação chegar, ela se dava nessas redes de apoio entre os colegas, né? E era muito interessante que, a depender da turma, a gente, de fato, conheceu as realidades, conheceu o cotidiano, do que estava acontecendo, das preocupações
desses estudantes. Então, a gente conseguiu se manter perto mesmo nesse diário, assim, né, da pandemia. Eu estou mostrando aqui alguns dados que a gente foi analisando quando o Fábio relatou na apresentação dele, que o mapeamento foi feito, acredito que em todos os campi também. Nós focamos, a gente via que tinha uma discrepância dos dados em relação ao ensino médio integrado diurno, né? Então, o nosso público ali, a gente já vislumbrava que precisaria dar uma atenção maior. Então, esse dado, esse gráfico que eu trouxe, mostra por turma, nós temos 7 turmas de ProEja, e as turmas tinham um percentual muito grande, quase 50%, poucas turmas um pouco abaixo de 50%, que não tinham computador em casa, que não tinham esse acesso. Então, aqui já foi um sinal de que nós teríamos que nos preparar e preparar esses estudantes para lidar com essa tecnologia, né? Um outro dado também bem significativo do ProEja é esse dado que diz que espaço individual de estudo, um percentual bem pequeno, né, que vai estar ali menos de 1/3 das turmas tem esse possibilidade de estudar num espaço individual. Elas e eles estudam na sala, na mesa da sala, na cozinha, no quarto, né? E isso sendo atravessados pelo cotidiano da família que surge, né? Eu acho que isso é bem importante da gente considerar, porque esse vai ser um dos agravantes, me parece, aqui estou levantando uma hipótese, né? Para essa ideia de sobrecarga que o Fábio apresentou lá nos dados preliminares de hoje, um pouquinho mais cedo, né? Então, essa não desvinculação, todos nós estamos passando por isso, mas em casas que não se tem um cômodo de estudo, que não se tem essa individualidade, essa tentativa de se isolar e de conseguir se concentrar, o cansaço mental é muito maior, né? Então, isso é uma coisa que a gente está atento, olhando para os nossos estudantes do ProEja. O que aconteceu? Dado um primeiro mês de aula, a gente começou com as aulas em outubro, já no final de outubro a gente viu que seria muito importante reativar o projeto numa segunda proposta e caminhar paralelo justamente para proporcionar essa ação, essa formação específica para os estudantes, porque a gente começava as nossas aulas síncronas e aqueles que tinham nosso WhatsApp ou avisavam para os colegas que a professora ela não está conseguindo entrar no Google Meet, ela não conseguiu acessar o Moodle. E a gente identificou isso de fato massivamente, né? E muitas pessoas se desmotivando justamente por essa dificuldade. O que a gente fez, então? A gente articulou, reativou essa rede, identificou dentre a turma quem eram aqueles estudantes que já vinham sendo uma referência, porque já tinham uma certa habilidade, o conhecimento, que estavam auxiliando os seus colegas. O campus conseguiu um recurso para a bolsa e nós conseguimos, então, implementar já no início de novembro esse projeto, escolhendo os bolsistas e trabalhando nas orientações de que cada turma teria um bolsista, que seria essa pessoa responsável por auxiliar os seus colegas em termos técnicos, no sentido de dar um apoio, de fazer uma chamada de vídeo, de mostrar como é que entra, como é que baixa um arquivo, como é que faz, né, envia uma tarefa no Moodle, como é que grava um vídeo, como é que acessa o Drive. Então, nós fizemos essa organização, o projeto está em andamento, então são vários professores acompanhando essas turmas, vários estudantes, tem estudantes voluntários também, que aderiram ao projeto, auxiliando os seus colegas. A gente tem um banco de dados sobre isso, onde a gente vai conversando semana a semana, encaminhando os casos, então existe toda uma articulação. Eu vou mostrar isso aqui logo. Vou só falar isso aqui antes. A gente tem uma articulação entre coordenação, corpo docente e estudantes.
Então, os casos que precisam ser encaminhados para a coordenação ou para assistência estudantil já se faz esse encaminhamento. Os docentes nos trazem informações de que quem está acessando, quem não está acessando o Moodle, né, como é que a gente pode ajudar, auxiliar. E os próprios estudantes também vão se, né, construindo essa base de conhecimentos e vão um passando para o outro. Tem alguns estudantes que gravam um vídeo sobre um determinado assunto, compartilham com os outros, e aí, nesse sentido, a gente viu que essa rede, a gente precisaria materializar isso de forma que fosse possível acessar isso de uma forma mais fácil, né? Então, a partir desse convênio do Google for Education, nós construímos um site, porque existe essa possibilidade dos docentes construírem um site, então a gente construiu um site, convido todo mundo aí a acessar, e nesse site a gente tem os links para todos os vídeos tutoriais que foram criados pelos estudantes, então eles gravam, e isso é muito interessante porque eles gravam essas informações com as suas referências, com a sua linguagem, sabendo que eles precisam explicar as dificuldades que os colegas têm, porque é interessante, isso acho que é um dos resultados do projeto, as APNPs nos desacomodaram, a pandemia nos desacomodou. Eu vi que alguém até comentou no chat de que a pandemia ampliou as desigualdades, mas tornou desigualdades que já existiam, como, por exemplo, essa falta de computador em pleno século XXI, né, para um estudante, ou a falta de um ambiente de estudo propício em casa, tornou isso visível para a gente, né? Então, a gente tentou materializar esses tutoriais com eles mesmos estudando. E eu vejo que isso nas minhas aulas, por exemplo, depois de algumas aulas, eu fui me dar conta que eu não podia dizer para o estudante: aqui está a tarefa no Moodle, vocês escrevam e coloquem aqui. Esse escrever onde, como é que eu coloco? Eu tenho que explicar que ele tem que salvar esse arquivo, ele tem que deixar numa pasta, ele tem que depois ir lá clicar. Então, esse passo a passo detalhado é fruto, é o objeto do nosso projeto de trazer essa informação à tona, porque muitas vezes a gente está acostumado com isso, e isso passa, e aí são esses saberes ocultos da escola que excluem tanto, né? A gente coloca isso como um currículo já dado, como algo já do nosso contexto, do nosso dia a dia, porque a gente, ainda mais nesse período, está tão imerso nas atividades, e para os estudantes isso é um mundo à parte. Essas palavras, esse imaginário, o que tem que ser feito, passo a passo, ele não está dado. Então, isso foi uma coisa bem importante do nosso projeto, tem sido uma coisa muito importante, que é colocar, disponibilizar todos esses tutoriais nesse site. Nós temos feito oficinas aos sábados, foram realizadas 2 oficinas. No próximo mês, em janeiro, a gente vai ter mais uma oficina, compartilhando, onde os estudantes têm esse espaço num dia que eles conseguem, porque são trabalhadores e trabalhadoras, têm mais tempo para acessar o computador, né? Eles conseguem, então, trabalhar. Eles acessam, perguntam, a gente explica várias coisas, enfim, tem todo... E essas oficinas, elas também ficam gravadas, né? E nesse sentido, então, minha apresentação é bem rápida, porque talvez seja interessante até a gente discutir um pouco, mas o que nós, no projeto, nós temos vontade é justamente de escutar esses estudantes, essas estudantes, no sentido de que elas nos tragam essas informações e que a gente tire esse peso do individual, né, de marcar, do rótulo do, bom, ele não sabe informática, ele não tem como participar disso, ou da pessoa se sentir, ouvi muitos relatos de estudantes se sentindo muito mal porque não sabiam fazer, e não sabiam acessar o computador, não sabiam ligar o computador, não sabiam entrar no Moodle, enfim. Então, é um pouco resgatar essa autoestima de dizer, bom, a instituição tem condições de oferecer essa formação ela também é uma formação que reflete a desigualdade
do país, em termos educacionais, em termos de acesso à tecnologia, e aqui dentro da instituição vocês estão sendo ouvidos para também terem esse acesso, né? Isso vai caminhando junto, isso faz parte desse conhecimento. Nós, professores e professores, também estamos aprendendo, então vocês também vão conseguir aprender. E nesse sentido, então, a gente tem conversado com vários professores para flexibilizar ao máximo, né? Que as aulas síncronas fiquem gravadas, quem puder deixar gravado na plataforma, para que os estudantes que não consigam naquele horário, por alguma questão de trabalho, possam retomar em outro momento, que os prazos sejam ampliados também dentro dessas possibilidades do semestre, porque, como o Fábio explicou, as disciplinas elas estão acontecendo em blocos, e aí nós temos estudantes que ficaram afastados por doença, por falecimento na família. Então, que essas pessoas possam voltar e receber esse material que a tecnologia tem, esse lado positivo de deixar tudo disponível e ainda contar com esse apoio desse docente para tirar alguma dúvida específica e com essa rede que está sendo formada nas turmas desses estudantes que estão se apoiando, né? Então, acho que a grande beleza do projeto nesse sentido é justamente trazer os estudantes e as estudantes para o foco, mostrar que eles não sabem, ou que eles não conseguem fazer determinada situação, não é uma culpa deles, é justamente um processo formativo que precisa ser completado, e o projeto tem feito isso em paralelo às APNPs, né? Se vocês me permitem, eu vou tentar ver se eu consigo compartilhar uma imagem do site. Eu acho que pode ser interessante para o pessoal assistir. Vou tentar aqui, vamos ver se a gente consegue. Bom, então aqui é a capa do projeto, né? A gente faz um pouco uma descrição. E aqui a gente condensa todos os materiais. Então, nós temos os materiais do Moodle, com a temática do Moodle, né, as operações básicas, assim, do que precisa ser feito no Moodle, no Google Meet, no Google Drive, no Swap também. Nosso curso não tem nenhum estudante mais acessando que é acadêmico, né, então está concentrado no Swap. E outras questões diversas, que são as questões vinculadas a operacionalizar, assim, organizar o computador, né? Alguém me disse que não estava aparecendo, será que tá? Bom, agora está aparecendo, né? E aí a equipe do projeto, então, são os bolsistas, né? E a equipe de professores e coordenadores do projeto. E aí, depois, na segunda aba, a gente tem essa programação, que é colocar, então, todas as oficinas que têm acontecido e o que já aconteceu, né? Uma oficina sobre o Moodle, uma oficina sobre estratégias para estudar melhor, e a gente também tem deixado algumas informações do campo sobre o apoio remoto, para que esses estudantes consigam ter esse lugar de referência para quando pintar alguma dúvida, eles possam recorrer aqui. A gente espera que eles consigam achar esse material aqui. Então, era isso que eu queria mostrar. Queria dizer que é muito importante a gente ter essas avaliações da instituição, né? Esse tipo de evento que reflete, de fato, sobre a qualidade do ensino, mas muito mais do que a qualidade em termos de métrica, né? Mas sim nesse sentido humano, da escuta sensível, que eu acho que foi a grande palavra, e se me permitem, desse seminário, foi de fato a gente, todos os campi, em todos os momentos falaram que estão escutando, né, os seus estudantes, e eu acho que isso é muito importante. Muito obrigada, eu fico à disposição se tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa. Bianca, parabéns pelo teu trabalho, parabéns nesse momento, né, em que as pessoas estão
com tantas dúvidas, né? Com tantas fragilidades, né? Esse espaço para escuta, esse espaço de apoio é muito importante, né? Tanto para os nossos estudantes, quanto também para os nossos colegas, né? A gente, né, está passando ainda por momentos não somente dificuldades técnicas, mas muitas vezes também emocionais, né? Os problemas continuam existindo e só pioraram com a pandemia, né? A gente está aqui, está trabalhando, né? Mantemos o nosso emprego. Muitas famílias perderam, né? Muitos, o marido ou a esposa está trabalhando, mas o outro perdeu, não é? Familiares doentes. O Covid agora tem nome. Toda família já teve alguém contaminado ou muitas famílias tiveram perdas. Então, além de toda a dificuldade, né, relacionada às questões da educação, né, das APNPs, ainda tem essa parte humana fragilizada, que é muito importante. Então, esse trabalho de apoio, sem dúvida, é muito, muito importante mesmo. Parabéns, Bianca, e parabéns por compartilhar com a gente esse trabalho, que ele seja inspirador, né, como experiência exitosa, né, para os demais campos também. Muito obrigada pela tua participação.